Boa tarde. Antes de mais, obrigado a todos vós. O primeiro agradecimento nosso vai para vocês, como é evidente. Obrigado por terem sacrificado outros eventuais interesses, designadamente a inauguração das exposições hoje aqui ao Bombarda, ou talvez como eu, sei lá, ou verem o futebol na televisão, não é? Que eu bem gostaria de poder ver às 6 da tarde, nós vamos estar aqui, mas enfim, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E o outro agradecimento, evidentemente, vai para a Manuela. Há aqui um agradecimento a fazer, não por ser uma questão protocolar, é muito mais do que isso. De facto, como diz a Manuela, conhecemos-nos. É melhor nos era quantos anos, não é? Ficamos mal, não é? As pessoas sabem que não somos jovens, mas não é necessário que saibam a idade que temos, que seja tanta. Mas a verdade é que já nos conhecemos há imenso tempo. Fomos criando uma relação de proximidade, mesmo à distância, isso é que é curioso, uma proximidade na distância, uma espécie de afinidade eletiva que fez com que eu quisesse e ela tivesse querido também que fosse aqui a apresentação do facto em outubro do ano passado, bem, agora fazer um ano, no próximo mês, do meu último livro. Foi uma sessão que correu bastante bem, acho que sim, e foi aí que a Manuela teve esta ideia, que eu recolhi, nem que fosse por gratidão, pelo modo como eu tinha sido acolhido pela Manuela. Acho que seria praticamente impossível dizer que não ao convite que me fez, para organizar aqui um ciclo de sessões. O que eu disse à Manuela, e ela acolheu também com entusiasmo essa minha primeira proposta, que em vez de ser um curso como vários que já pude organizar, por exemplo, na Biblioteca Almeida Garrett, em anos anteriores, que eram normalmente cursos com um determinado tema, a desenvolver em 4 sessões, à razão de uma ação por semana. Poderíamos fazer aqui depois sessões espaçadas, cada uma das quais com um tema distinto das restantes sessões. Como de resto, assim vai ser. E com a particularidade, para cada sessão, eu ter um convidado especial, uma espécie de, entre aspas, não gosto muito da palavra, mas de especialista no tema dessa sessão. Assim temos esta primeira sessão dedicada à filosofia e, sobretudo, já vamos a isso, já vamos ao desenvolvimento, à atualidade, se ou não, da filosofia, à razão eventual de ser ou à falta dela da filosofia hoje, para a qual convidei alguém que me merece, que eu conheço também já há vários anos e que me merece, nesta área, uma enorme admiração, uma enorme consideração. O Jorge, cuja presença e, portanto, cuja aceitação do meu convite só posso agradecer, como é evidente, estou convencido com ele, vai ser uma esplêndida sessão. Mesmo se os juízes do interesse da sessão não seremos nós, serão vocês, como é evidente. A sessão é para vocês, não é para nós dois, como é evidente. Teremos aqui, curiosamente, eu creio que agora só em novembro, por questões referidas pela Manuela, de dificuldades de agenda do Mira, de dificuldades por excesso de programação aqui do Mira, o que é extraordinário, o que é fantástico, diga-se. Esta deve ser a instituição cultural da cidade mais ativa, que é verdade. Programar uma iniciativa aqui para o Mira, quer dizer, não é para todos, não é por elitismo, é por falta de agenda, de estar sempre tudo preenchido. Eu creio que a próxima sessão já é em novembro. Sim. É uma sessão com António Gonçalves, sou um pintor, um artista plástico que eu muito admiro, a ponto de, sobre ele, ter já escrito um livro, e vai ser sobre, justamente, a arte contemporânea. É a próxima sessão, que já está agendada, não tenho aqui a data, e depois há, no início, creio que de dezembro, uma terceira sessão sobre fotografia, talvez permita alargar ao cinema, logo veremos, com uma curadora de arte, que neste momento está também nessa qualidade na Rua do Rosário, numa cooperativa chamada CRU, precisamente a inaugurar uma exposição de artistas bósnios, a Rosana Mendes Fonseca, que é fotógrafa também, e essa sessão sobre fotografia será com ela, como digo, já no início de dezembro. Estava prevista uma quarta sessão sobre poesia, eventualmente extensível à literatura em geral, à arte do romance, por exemplo, mas que foi, entretanto, adiada. Eu, de qualquer maneira, se tudo isto correr bem, e insisto, isso dependerá de vocês, não de nós, quer dizer, depende de nós, a qualidade da coisa, não é? Esperemos não vos desapontar, mas se de facto não vos desapontarmos e de facto sentirmos que estamos a suscitar interesse
como a Manuela espera, o nosso primeiro objetivo é não nos apontar a Manuela, como é evidente, não é? E não vos apontar a vocês. Se assim for, eu gostaria de fazer um segundo ciclo, ou um prolongamento deste, não é? Aqui não interessa ser o primeiro, se é um segundo ciclo, já no próximo ano. Gostaria de que estas sessões pudessem, de facto, estender-se ao longo de 2025, ou se já não houver programação, continuamos isto lá para 2027. Isso não há como. Ora, nós estaremos aqui a fazer uma breve articulação de ideias. Parece que sou eu o starter, compete-me dar pontapé de saída. Embora também esteja com um enorme interesse em ver o que o Jorge, por alguns tópicos, vai querer dizer-vos. E, como vos digo, a sessão é sobre a filosofia e, designadamente, sobre a importância da filosofia. Todos nós somos, enquanto europeus e ocidentais, todos nós somos culturalmente formatados, também formatados, por uma forma de pensamento, que tradicionalmente chamamos de racionalidade, o pensamento racional, a razão, que foi uma criação, 25 séculos atrás, na antiga Grécia, da filosofia. Todos nós bebemos da filosofia, mesmo que não queiramos, mesmo que nos sejamos rigorosamente nas tintas para ela. Por exemplo, muitas vezes não sabemos, são apenas, enfim, são exemplos esparsos que me ocorrem neste momento. Nós, quando falamos de ideia, passamos a vida a falar de ideias. Quando falamos de ideia, no sentido em que habitualmente fazemos, esquecemos que esse termo, nesse sentido, foi uma criação de um filósofo grego, Platão. A palavra já existia, mas com um sentido completamente diferente. No sentido que nós damos corretamente ao termo, é uma criação de um filósofo. Por exemplo, nós hoje falamos muito, até os comentadores de futebol, sobre o modo como as equipas jogam, da dinâmica, a dinâmica disto, a dinâmica daquilo, etc. A palavra dinâmica é a criação do primeiro grande filósofo alemão, Leibniz, por exemplo. São exemplos entre outros possíveis. Isto é, até a nível meramente terminológico, que no fundo é também que determina ou condiciona o modo como nós pensamos, a filosofia configurou muito da nossa maneira de pensar. A filosofia é qualquer coisa que teve um peso cultural enorme no nosso modo ocidental de ser. E, todavia, hoje fala-se muito da filosofia como algo caduco, como algo que é, sem dúvida, digamos, uma forma de pensamento altamente prestigiada, mas cuja importância, cuja eficácia, cujo genuíno interesse ficou já fechado, encerrado no passado. Como qualquer coisa que, entretanto, foi ultrapassado. Ultrapassado pelo desenvolvimento da ciência, ultrapassado pelo desenvolvimento, inclusive, de pensamentos ligados às técnicas, ultrapassado pelo pensamento, digamos, democratizado, pensamento comunicacional, pelo pensamento mediático de hoje, enfim, ultrapassado pela nossa atual ecologia de pensamento. Será assim? A minha resposta, e obviamente quero ser breve, até porque quanto mais breve for, mais provocatório serei, não é? Porque deixarei coisas no ar que poderão, digamos, provocar-vos e até poder dar o máximo de tempo para a participação do Leandro. A minha resposta seria sim e não. A filosofia será uma coisa, de facto, definitivamente ultrapassada, uma coisa definitivamente do passado, se a considerarmos segundo uma determinada perspectiva. Numa outra perspectiva, eu gostaria de brevemente apresentar ambas. Numa outra perspectiva, eu diria que a filosofia não só não é algo ultrapassado, como eu diria que com esse ou outro nome, não me interessa, é algo absolutamente inultrapassável e, mais do que isso, mais urgente, mais absolutamente necessário hoje do que na maior parte das épocas do passado. Isto que significa o quê? O que é, ao fim e ao cabo, o que é que devemos entender por filosofia? O que é que devemos chamar filosofia? Todos nós sabemos hoje, sei lá, distinguir nem que vagamente a filosofia de coisas como a arte, as artes em geral, como é evidente, e as ciências. Sabemos que a filosofia não é uma ciência. Atenção que isto já remete para uma concepção antiga em que aquela que hoje chamamos de ciência cada uma das hoje assim chamadas ciências eram, digamos, como que ramos específicos de um pensamento racional geral que era a própria filosofia. Quando Newton, no século XVII, publicou aquela que ainda hoje é considerada por muitos sábios, por muitos cientistas, como a talvez mais extraordinária, mais importante obra de pensamento científico, jamais escrita e jamais publicada, chamou-lhe Princípios Matemáticos de Filosofia Natural,
não lhe chamou princípios matemáticos de física. A filosofia natural, no século XVII, era o nome que se dava àquilo que hoje chamamos física. A física era filosofia da natureza. Ainda para Kant, no século XVIII, um século depois. É preciso esperar pelo século XIX e pelo positivismo, e não só, para que esta distinção que hoje para nós é banal entre a filosofia e a ciência, para que esta ideia que nós todos hoje partilhamos de que a filosofia é uma coisa, independentemente de muito pouco ou nenhum interesse, e a ciência é outra, se tenha imposto. Um físico, como um biólogo, enfim, como um cientista, no sentido moderno do termo, até ao século XIX não se considerava um cientista, diz um filósofo da natureza, um filósofo, sei lá, um filósofo mecânico, um filósofo dinâmico, etc. Portanto, isto porquê? Porque justamente a filosofia sempre se apresentou, e ainda hoje é escolarmente apresentada, antes de mais, como um saber. Se vos perguntasse, e todos vocês passaram de certo pela escola, pelo secundário, tiveram aulas de filosofia, não faço ideia qual foi a ideia como ficaram, e muito menos da respectiva autoridade no que a filosofia concerne, mas, enfim, se vos perguntasse o que é que entendem por filosofia, vocês, porventura, diriam que é uma certa forma de saber. Mas, até escolarmente, hoje ainda, costuma apresentar-se a filosofia aos alunos, aos pobres discentes, a própria palavra filosofia, o étimo, filosofia, como significando, originariamente, digamos, o amor pelo saber, o amor pela sabedoria, a vontade de saber, a vontade, filosofilia, a vontade de saber. A filosofia é uma certa forma de saber, é uma certa forma de conhecimento, é uma certa ciência. A ciência primeira, por exemplo, para Descartes, a filosofia no nosso sentido moderno, que ele chamava metafísica, era a raiz da árvore de todo o conhecimento racional. A física era o tronco. A física surgia das verdades primeiras da metafísica, daquilo que chamamos hoje a filosofia. Lá está. As ciências decorriam de axiomas primeiros, de verdades primeiras absolutas, que o espírito encontrava em si mesmo e que eram as verdades filosóficas iniciais, as verdades metafísicas iniciais, as tais ideias inatas de que ele falava. Na antiguidade era um pouco ao contrário. A metafísica, por exemplo, para Aristóteles, era um pouco a ciência última. Aliás, esta designação, embora tenha sido um pouco por acaso, esta de metafísica, é significativa. É uma designação feliz. Metafísica, metafísica, em grego, significa o que vem a seguir à física. Que não é de Aristóteles. Mas é, digamos, é consentânea com o sentido que Aristóteles dava àquilo que chamamos metafísica. Porque só se podia, digamos, interrogar o ser das coisas, o ser enquanto ser, enfim, na terminologia aristotélica, uma vez que se passasse por um conhecimento profundo do ser concreto das coisas na física, por exemplo. Portanto, a física, aquilo que chamamos hoje as ciências particulares, as ciências naturais, como hoje diríamos, vinham primeiro, e uma longa convivência com elas permitiria aceder depois às interrogações últimas, e que eram exatamente as interrogações do ser pelo ser, as interrogações propriamente metafísicas, ou como hoje diríamos, filosóficas. Ou seja, a filosofia, de modos diferentes ao longo das suas sucessivas épocas, é verdade, estou a ser muito esquemático, a filosofia concebeu-se sendo como um saber. Mas tudo aquilo que hoje consideramos como saberes científicos decorreram de um modo ou de outro daquilo que se chamava, em cada uma dessas épocas, a filosofia. A filosofia considerou-se sempre como um saber fundamental. Por exemplo, ainda 100 anos atrás, o fundador de uma corrente importante de filosofia chamada fenomenologia, o filósofo não chamado Edmund Husserl, por exemplo, publicou um pequeno livro chamado A Filosofia como Ciência Rigorosa, como ciência do rigor. No fundo, esta expressão tem 3 séculos depois, ressonâncias, 4 séculos depois, 3 séculos depois, ressonâncias cartesianas. A filosofia como ciência primeira, aquela ciência que vem antes das outras, digamos assim, a ciência das evidências primeiras, sobre as quais é possível erguer depois as evidências das outras ciências.
Mas isto para dizer que um século atrás ainda era possível conceber a filosofia como um saber. Mas, ainda hoje, há filósofos que concebem a filosofia como um saber. Ora, o que eu digo, não vou desenvolver mais por este ponto para não nos fatigar, podemos depois retomar, se vocês quiserem, este ponto, mas isso já é outra questão. Mas o que eu digo é que se continuássemos ou continuarmos a conceber a filosofia como uma forma de conhecimento, como uma forma de saber, como a ciência dos primeiros princípios da razão, que são os princípios a partir dos quais é possível derivar os princípios depois específicos de cada uma das ciências, etc. Era a concepção de Kant, por exemplo. Se continuarmos a conceber a filosofia nestes termos, como um saber, como um conhecimento, eu diria que a filosofia perdeu definitivamente toda e qualquer utilidade, todo e qualquer interesse, toda e qualquer pertinência. Desse ponto de vista, a filosofia, eu diria, e não tenho medo de dizer isto, a filosofia morreu. É qualquer coisa que está encerrada no passado. A filosofia, desse ponto de vista, não tem qualquer interesse. Vamos imaginar qualquer um de vocês se interessava por, sei lá, por exemplo, por questões que foram questões metafísicas fundamentais ao longo de 2 milénios e meio, como, por exemplo, a origem do universo. Por exemplo, isto. Onde é que vocês iriam hoje, digamos, buscar elementos para saber alguma coisa sobre esta questão, ou pelo menos tomar conhecimento dos dados em que hoje o problema se coloca? O que é que vocês procurariam? Os metafísicos? Os filósofos? Ou, pelo contrário, por exemplo, as teorias científicas, as teorias cosmológicas que hoje, o Big Bang, a teoria das cordas, etc. As teorias que hoje em ciência são propostas a partir de elementos que, sem deixar de ser em grande parte especulativos, são elementos muito mais desenvolvidos e muito mais controlados que aqueles que, por meios estritamente especulativos, a filosofia sempre apresentou. É bom que tenhamos consciência de que isto é uma coisa que nem sempre, eu dizia muitas vezes aos meus alunos, fui durante quase 4 décadas professor no ensino não superior de filosofia. Tenho aqui, aliás, orgulho de ter aqui pelo menos alguém que foi meu aluno há uma dúzia de anos numa escola secundária aqui do Porto, só posso ficar feliz em tê-lo ali. E eu muitas vezes perguntava-lhes, mas ouçam, para vocês, qual é a diferença entre a filosofia e a ciência? Eu gostava sempre de interrogar aquelas ideias, porque ao contrário do que muitas vezes os professores pressupõem, nos preconceitos dos próprios professores, os alunos não são uma espécie de tábuas rasas mentais que vão para as aulas, vão para a primeira aula de filosofia sem nenhuma ideia do que aquilo seja. Podem ir com ideias completamente erradas, mas já levam ideias, já levam expectativas, positivas ou negativas, é outra coisa, mas já levam ideias. Eventualmente diziam ao professor, a filosofia é uma coisa, é especular, a filosofia às vezes até diziam assim umas coisas um pouco tolas, não é? Mas enfim, a filosofia é por aquela coisa com a qual, sem a qual, fica sempre tudo igual. Vem um filósofo e diz uma coisa, vem o segundo desmento o primeiro, vem o terceiro desmento os dois, vem o quarto desmento os três. E não sabemos disto. O que nos faz rir, mas é exatamente o que Kant, por exemplo, dizia de toda a filosofia até ao seu tempo. E a filosofia até ao seu tempo eram 22 séculos de filosofia. Era exatamente o que Kant dizia. Portanto, esta ideia não é assim tão pateta quanto parece. Digamos que a filosofia é uma forma de patinar sem sair do mesmo sítio. Ao passo que a ciência, professor, é uma coisa que progride, que evolui, o que é verdade, e que progride porque recorre à experiência, o que é uma ideia falsa. Quanto mais a filosofia evoluiu, mais ela perdeu a possibilidade de recorrer à experiência. Ao longo do século XX, por exemplo, a astrofísica, a cosmologia, passou a vida, e ainda hoje, digamos, a descobrir com meios tecnológicos cada vez mais evoluídos, dados experimentais que confirmam verdades que a própria física já conhece há 100 anos por meios puramente matemáticos. Isto significa que a ciência é tão especulativa, sempre foi tão especulativa quanto a filosofia. A diferença entre filosofia e ciência nunca foi especulação de um lado e experiência do outro. Até porque os filósofos também fazem experimentações. Sem experiência, a filosofia seria impossível. A diferença está entre uma especulação porque tem outros meios que não ela própria, em que se socorrer, especulação pura, filosofia, e uma especulação matematicamente controlada. Como dizia um grande matemático do século passado, René Thom,
a ciência não passa de um delírio, não é filosofia, um delírio controlado pela geometria. É uma forma de dizer, ou seja, neste caso, uma especulação, entenda-se o sentido desta expressão, é uma especulação livre, só que matematicamente controlada. A ciência é isso. Esse tipo de controle, a filosofia não tem, nunca teve. Sendo que chegamos a um ponto em que a especulação científica tanto evoluiu, tanto avançou, que tornou praticamente quase insensata qualquer especulação hoje da filosofia sobre as grandes questões cosmogónicas, de onde vem o universo, como é que se forma o universo, de onde vimos nós, de onde vem a vida, o que é vida, etc. Não é que estas questões sejam respondidas. Muito longe disso. Garanto-vos que hoje sabemos tanto sobre a origem da vida como sabiam os primeiros filósofos 25 anos atrás. Não sabemos mais do que eles. Especulamos melhor, talvez, mas não sabemos mais do que eles. Está tudo por saber. Já dizia, creio que era Einstein, quer dizer, o que é espantoso é que nós tiramos, pensem por exemplo, nas armas nucleares, como é que nós tiramos tanto poder de tão pouco saber. Mas de tão pouco saber. Não imaginam o quão pouco a ciência sabe do quanto há de fundamental para saber. Mas quanto a saber, sem dúvida que a ciência deixou para trás a filosofia. Então o que é que resta? Eu digo que resta tudo. Porque a filosofia nunca foi isto. Isto foi o que a filosofia sempre pensou que era. Uma coisa é o que a filosofia sempre fez. Outra coisa é aquilo que a filosofia pensou que fazia. A filosofia sempre segregou, como se fosse uma espécie de fumo à sua volta, e voar-se dela uma imagem de si própria, um retrato de si próprio, retratos sucessivos, um retrato por época, ou vários retratos por época, no limite. Cada grande filósofo, digamos, segregou um retrato próprio do que seja filosofar, do que seja o filosófico, que seja a coisa filosófica. Digamos que a filosofia sempre segregou esta ideia de que é uma procura da verdade. É uma forma de descobrir a verdade. É uma descoberta especulativa, por meios intuitivos, por meios, enfim, por meios lógicos, por meios racionais, puramente racionais, da verdade. A filosofia tem uma relação privilegiada com a verdade. Esta, configurada de modos vários ao longo dos 25 séculos da filosofia, sempre foi a imagem fundamental que a filosofia de si própria criou. E é essa imagem que eu digo que hoje está completamente ultrapassada. Mas a filosofia é outra coisa, sempre foi outra coisa. A filosofia, porque é que os filósofos, como os grandes artistas, não há grandes filósofos do passado, como não há grandes artistas do passado. Há grandes artistas. Todos os grandes artistas são contemporâneos uns dos outros. Eu conheço obras de arte, ou pretensamente de arte, hoje, que são muito mais velhas, são muito mais ultrapassadas do que o Miguel Ângelo, do que o Rembrandt, do que o Vermeer. Quer dizer, ou do que, se for preciso, como diria o próprio Picasso, do que as gravuras de Lascaux. Até porque Picasso tinha aquela ideia assim, tão provocatória, de que depois não era Lascaux, era Altamira. Depois de Altamira, tudo era decadência na arte, dizia ele. Bom, é claro que isto era uma provocação. Mas, de facto, em arte, as grandes obras são todas contemporâneas umas das outras num tempo que não é um tempo histórico, é o tempo próprio da arte. E em filosofia é exatamente o mesmo. Eu, quando leio Platão, não estou a ler um grande filósofo de há 25 séculos. Estou a ler um grande filósofo de hoje. O mesmo quando leio um Leibniz, que aliás é um filósofo com quem tenho andado às voltas nos últimos meses. Ou um Kant. Ou um Marx. Não estamos a falar de grandes filósofos do passado. Porque se os leio, não é por, digamos, não é por motivos arqueológicos, de arqueologia do pensamento, mas por aquilo que eles ainda me permitem tirar deles, sacar deles. Ou seja, há neles, se os compararmos a caixas de ferramenta, instrumentos ainda, se não atuais, atualizáveis. E que me permitem hoje, digamos, fabricar os meus próprios instrumentos para os meus problemas de hoje. E isso porque, justamente, a grande operação da filosofia, eu definiria exatamente assim, como uma operação, a grande função da filosofia nunca foi descobrir a verdade, nunca foi uma relação privilegiada com a verdade, mas com qualquer coisa que é muito mais importante do que a verdade. Tem mesmo no nosso plano hoje existencial.
A maior parte das pessoas hoje, por exemplo, por mais que estejam informadas, e isto vivemos os tempos em que nunca tivemos tanto e tão fácil acesso a tanta informação, internet, etc. E, no entanto, todos nós olhamos à nossa volta e dizemos que o mundo não faz sentido, que até as nossas vidas cotidianas muitas vezes não têm sentido. Caímos em rotinas de trabalho que nos esgotam, nos exaurem, nos subjectivam, nos nulificam, nos tornam gente. Por isso é que as pessoas correm, sei lá, para seitas religiosas que proliferam por aí, justamente porque hoje há um problema de sentido do mundo, da nossa relação com o mundo, da nossa relação com os outros, que se põe cada vez mais. E justamente a grande questão da filosofia sempre foi a de criação contra as realidades existentes, a criação de novos campos de sentido, de novas hipóteses de sentido. Isso não tem nada a ver com a verdade. Ou melhor, a verdade só faz sentido dentro do campo de sentido. Não é por acaso que já dizia um grande matemático, 100 anos atrás, o francês Henri Poincaré, que não faltam grandes teorias matemáticas, atenção, grandes teorias matemáticas de 100 anos atrás, todas verdadeiras e que não fazem sentido nenhum. Muito mais importante que a verdade é o sentido. Nós não morremos da verdade, mas podemos morrer da falta de sentido das nossas vidas, por exemplo. E, portanto, a filosofia, o que sempre foi justamente uma abertura de cada vez de novos campos de sentido. E nisso, e com isto termino, e passo, já é tempo não, a palavra aqui ao Jorge, e nisso eu diria que, subterraneamente, e mesmo sem disso ter uma clara consciência em grande parte dos seus momentos, das suas épocas, a grande afinidade da filosofia não foi nunca, apesar de que ela própria julgou, com as ciências, mas com as artes. Porque as artes são também uma forma de, através da sensibilidade, abrir sentido. A grande afinidade, digamos, a principal afinidade da filosofia sempre foi com as artes. Até porque as artes não são uma mera divertissement, não são apenas enfim, qualquer coisa. Não são pura imaginação. Não são pura imaginação. Há tanta imaginação na filosofia e na ciência como nas artes. As artes são também uma forma muito específica, muito própria, muito particular de pensamento. E que pode entrar em ressonância com as criações, quer da ciência, quer da própria filosofia. Justamente. Isto para vos dizer, pois, que a filosofia é um filósofo, costumam ser, enfim, não é? Muito, diz assim, há pouco tu dizias, tu és um demasiado da sessão. Costumam sempre, é curioso, isto é uma coisa curiosa, costumam sempre me tratar como discípulo de um filósofo que de facto foi o mais marcante, admito, de todos quantos li, mas que foi talvez daqueles que eu menos li, paradoxalmente. É um filósofo que eu li muito pouco, embora tenha sido o que mais marcou, até escrevi um livro sobre ele, é verdade, mas não li tanto quanto as pessoas imaginam, e, no entanto, ele tinha, de facto, uma ideia da filosofia, que, no essencial, eu não a formularia exatamente nos termos em que ele a formulou. Ele dizia a filosofia é uma criação de conceitos. Um conceito é uma ideia extremamente rigorosa, que, digamos que, é como que no espaço, digamos, no nosso espaço mental, um conceito é como que uma ruga, um vinco, digamos, um ponto de polarização dos nossos pensamentos que nos leva a partir daí, olhar para a realidade e vê-la com um olhar completamente diferente. De modo que, a partir desse ponto focal, digamos, a realidade faça outro sentido, um sentido alternativo àquilo que até esse momento para nós fazia. E desse ponto de vista, eu diria que essa função da filosofia, que foi sempre, no fundo dela, se despirmos, para essa expressão, se a desnudarmos das imagens, dos retratos que ela foi se agregando de si própria, eu diria que a filosofia foi sobretudo isso. Essa operação de produção conceptual, de produção de noções muito rigorosas, através das quais se possa abrir novos campos de sentido no nosso pensamento e nas nossas vidas. E, do seu ponto de vista, eu diria que, sobretudo no mundo de hoje, em que nós temos uma relação cada vez mais esquizofrénica com o mundo, já não acreditamos no mundo, não acreditamos no futuro, não acreditamos, sei lá, hoje não vejo ninguém acreditar, por exemplo, na hipótese de uma revolução, na hipótese de uma transformação radical do mundo à nossa volta. Pelo contrário, só pensamos que a minha transformação será para pior. Somos hoje todos pessimistas militantes.
que é também uma outra forma de dizer, tínhamos isso na consciência, que somos hoje todos conformistas militantes. Não nos apercebemos que, de facto, caímos num conformismo e, pior, não nos apercebemos que é isso que os poderes instalados querem que nós pensemos. Justamente, querem que nós acreditemos que não há mais sentido do que aquele, que é nenhum, que nós vemos à nossa volta. E é nesse sentido que a filosofia, mais do que nunca, tem uma função. Foi sempre dela, mas que é hoje mais ineximível, mais incontornável, mais inexcedível que nunca. É justamente através desses operadores muito concretos, e que são só seus, que só ela sabe produzir, e que são os conceitos, sujamente, produzir novos sentidos, sentidos alternativos, que rasguem novas possibilidades às nossas vidas, mesmo no sentido mais prático do termo. Bom, eu já tenho o caminho muito facilitado, muito terraplanado, não é? Portanto, vai ser uma... Agora é só pôr a quarta e avançar. Eu há bocadinho, antes de começarmos, estava a Manuela a apresentar-nos e a Manuela falou às tantas daquela ideia. Bom, hoje estamos aqui na área da filosofia, estamos a falar da área da filosofia. E eu queria começar por dizer que eu não sou da área da filosofia. E estou a dar o peso todo, não só o facto biográfico, de facto, eu não estudei formalmente filosofia, tá? Fica já essa questão bem assinalada, mas estou a pôr o peso no ser. No ser. O ser da área parece-me um problema muito característico do nosso tempo e da modernidade, de uma forma geral, não é? De que área és? De que área és? Ou seja, em que área investiste os teus dons, digamos assim, cognitivos, as tuas habilidades, as tuas capacidades, em que área investiste e te formaste? Pôr também o peso, digamos, neste termo da formação, da aparição do eu como uma forma. A forma do Sousa Dias, a forma do Jorge Leandro, a forma de cada um de nós, e nós percebemos-nos como pertencendo a essa forma, como sendo refletidos por essa forma. É a identidade, é a subjetividade, mas é também a objetividade daquilo que supostamente seremos. Eu aqui lembrava uma observação de um filósofo que muito me marcou, já vou falar um pouco mais dele, o Jean-Luc Nancy. A essa altura ele diz: felizmente as traduções mais recentes de Platão começam a empregar o termo forma no lugar de ideia. Falaste da ideia e hoje nas traduções mais recentes de Platão, ele estava a falar de traduções para o francês, infelizmente não temos muita atividade de tradução em português desses filósofos, devíamos ter a todas as gerações, devíamos ter novas traduções destes textos marcantes, mas ele saudava essa transformação do paradigma da tradução. Portanto, nós estamos a entrar, digamos assim, num momento em que estamos a perceber que por detrás da ideia e da sedimentação da recepção de Platão da ideia estava, de facto, o problema da forma. E a forma é isso que eu estava precisamente também a falar-vos. É essa a forma com que nos identificamos, é a forma em que nos projetam. Ora, aqui está, provavelmente, um problema paradigmático de filosofia. Não é? O que é a forma? Eu estou aqui perante estas imagens e elas estão a interpelar-me esteticamente, são belíssimas. Porquê? Porque obedecem a um conjunto de reflexões estéticas do seu criador, a luz, a cor, a distribuição dos elementos numa moldura ou num círculo, num eixo da imagem, mas também posso também pensar nelas filosoficamente. O que é esta presença? Que seres, vamos usar esse termo, que seres são estes que estão aqui connosco? Nós entendemos a nós próprios como seres, não é? Somos
somos 20, 30 seres que estão aqui presentes, temos distribuições, não é, do discurso. Nós aqui temos mais um pouco de espaço discursivo, aí um bocadinho menos, mas vão ter também essa oportunidade. Mas aqueles seres que aqui estão nesta parede, que domínio discursivo é o deles. Não é? Que domínio discursivo é o deles. Problemas também da relação da filosofia com as artes. Problemas essenciais, parece-me. Que julgo que o Sousa Dias também vai ter aqui sessões em que, eventualmente, esses problemas possam, de facto, emergir aqui. Mas, como esta conversa é sobre a filosofia, mais estritamente, eu diria que a filosofia tem, em todo o caso, apesar de eu concordar com a ideia de que não há progresso em filosofia, em todo o caso, a filosofia tem sido capaz, por vezes, de reequacionar o problema da sua relação com estes seres. Tá? Por exemplo, eu já não estou, eu, por exemplo, no meu caso, já não me situo num eixo hermenêutico. Um eixo hermenêutico é um diálogo textual com estas imagens, mas vejo-as como condensações de força. Há uma energia na arte hoje. A arte interpela-nos como uma condensação de força. E eu diria que hoje, quando nós entramos num espaço dedicado à arte, são estes seres que nos interpelam. Não somos nós que os interpelamos. Essa era a tradição, evidentemente. Essa era a tradição. Nós entrávamos num espaço dedicado à arte, numa coleção, antes de haver museus, ou em galerias, e avançávamos para estes objetos dotados de um poder interpretativo, dotados de um conhecimento. Eu conheço estas obras, enfim, derivam de um certo estilo, derivam são daquele autor, são daquele pintor, são daquele artista, enfim, uma série de processos de identificação que nos permitiam interpretar as obras de arte. Ora, eu diria que hoje são muito mais as obras de arte que nos estão a interpretar, que nos estão a interpelar. Ora, isto diz muito, não só sobre a arte, mas diz muito sobre o pensamento e sobre a questão do sujeito, o sujeito filosófico, se quiserem. Onde é que está, onde é que se situa este sujeito filosófico? E essa foi a grande revolução, para mim, se quiserem, dos últimos 2 séculos, digamos, mais ou menos 2 séculos e meio, que tem ocorrido na filosofia. Quer dizer, a filosofia tem vindo progressivamente a abrir brechas na sua autoconstrução gnoseológica, não é? Ou seja, como uma espécie de farol do conhecimento. Enfim, há a ciência, tu falaste da questão da ciência, há a ciência, há os polos da ciência, estas e aquelas, as ciências são múltiplas, mas a filosofia é esse farol, de alguma forma, projeta a luz e, de alguma forma, faz o varrimento do campo do real. Não é? O farol, não é? A luz circula e temos um varrimento de 360 graus do campo do real. E, portanto, houve tentações frequentes na filosofia de entender, de facto, o pensamento como esse varrimento. Não é? E nesse varrimento eu passo da matemática à física, passo da física às ciências metafísicas, etc. A teologia, não esquecer a teologia, faço esse varrimento e tenho o poder de alguma forma, sintetizar, fazer uma síntese de tudo isso. Ora, com a grande transformação da filosofia nos últimos 2 séculos é que o filósofo já não pode colocar-se no farol, lá em cima. No farol, o topo do farol é transparente, tem 360 graus, é o vidro, o real é, enfim, o real ora é sereno, ora o tempo está bom, é solarengo, ora é tempestuoso. Ora é diurno, ora é noturno, não é? Mas o filósofo está na sua torre do farol e, portanto, pode observar essas transformações sem ser por elas afetado.
Ora, o que é para mim decisivo na filosofia? Na filosofia que me começou a interessar como pessoa exterior ao campo da filosofia, ou à área da filosofia, é que eu apercebi-me, a certa altura, lendo, por exemplo, um filósofo que me marcou enormemente na adolescência, Martin Heidegger, lendo Heidegger, eu apercebi que nós, se queremos pensar, já não podemos estar na posição do faroleiro. Não é? Já não podemos estar no faroleiro do pensamento, já não podemos estar a varrer o real. Não há, esse ponto já não existe, ou nunca existiu, isso é outra discussão, e, portanto, o filósofo já não pode conservar a posição. Conhecem a estátua grega, certamente, do pensador. Não vou imitar a posição, mas há uma posição do pensador. Eu escrevi, há alguns anos, escrevi um prefácio a um livro de entrevistas com Jean-Luc Nancy, onde precisamente era essa a questão que me movia. Para onde foi, o que é que aconteceu à posição do pensador? Não é? E esse é o problema da filosofia contemporânea. O problema não é tanto, enfim, o como retomar a posição do pensador, mas é precisamente o facto de muito da nossa construção filosófica ainda ser herdeira da posição do pensador. Nós ainda falamos muitas vezes em termos da posição do pensador, mas já não podemos imitar o pensador. É também a questão estética do pensamento. Não é? Porque o pensamento é sempre estético inerentemente. Mesmo quando Platão está a falar das ideias que hoje é melhor pensar em termos de formas, o pensamento é sempre estético, ou é sempre, pelo menos, uma relação com essa sensualidade, esse sensível a que nós chamamos objetos estéticos. E por isso é que eu estou aqui, não só em diálogo convosco, mas também em diálogo com estes seres que estão nestas paredes. E que também me interpelam. E há um cruzamento de vozes. E este cruzamento de vozes, não sei se viram um filme do Wim Wenders, que se chama O Céu sobre Berlim. Isso é o título alemão, mas o título português era... Ora bem, os títulos à portuguesa são sempre interessantes. Mas o filme do Wim Wenders é O Céu sobre Berlim. O Céu sobre Berlim é uma história, que alguns viram, com certeza, é uma história de relações entre anjos e seres humanos. No fim do período da Berlim dividida ainda, etc. Mas há uma cena que é uma das minhas cenas mais marcantes no cinema, que é uma cena na biblioteca. E o velho leitor, uma personagem, portanto, filosófica, conceptual, personagem conceptual, que queria Deleuze, acho eu, uma personagem conceptual que está ali no filme, que é o grande leitor, e que o filme é feito com o pensamento dele, da personagem, e cruzamentos de vozes. Por vezes superpõe à própria voz interior dessa personagem. Ora, para mim, a filosofia nasceu dessa forma. Nós temos mitologias sobre a filosofia, sobre a origem da filosofia. A grande mitologia é que, um certo dia, um senhor decidiu sentar-se e decidiu começar a escrever aquilo que tinha aprendido com o seu mestre Sócrates. Sócrates não escrevia. Desconfiava dessa técnica poderosíssima, obviamente, que era a escrita. E, portanto, Platão senta-se e começa a escrever. E, ao começar a escrever, produz, digamos assim, abre um género literário, um pouco esta ideia para o nosso encontro, abre esse novo género literário. E temos um pouco esta fantasia de que na cabeça do Platão há um grande silêncio
um grande espaço ideal. Portanto, nós associamos geralmente, é por isso que eu estou a dizer tudo isto, porque tenho andado a refletir que é preciso reler Platão de uma forma muito diferente daquela que andamos. Mas temos esta ideia de um campo de idealidade, de um campo de eco, não é? Um campo de eco onde apenas uma voz, portanto, Platão seria o grande condensador das múltiplas vozes, que havia antes, porque há filosofia antes de Platão, obviamente, mas ela faz fragmentariamente, ou chegamos em fragmentos, mas faz oralmente, faz na cidade, faz nos bairros mal afamados, são os sofistas, é gente mal, é gente de pouca confiança, são gurus de Atenas. Não é? E, portanto, esta multidão, esta inquietação pública que era a filosofia no tempo de Platão aparentemente detém este burburinho e, quando escreve, há só uma voz. Há apenas uma voz, há uma voz que invoca o seu mestre, etc., que utiliza a forma do diálogo, é verdade, todos sabemos isso, mas sabemos que a escrita é sempre também uma voz não assinalada, mas que está lá. Está lá e que está, de alguma forma, a gramatizar, não é? Como diria o Derrida, está a dar uma forma gramatical àquela troca de vozes. Esta questão é muito interessante para mim porque tenho conta há algum tempo que Platão, como sabem, Platão nunca cria personagens no sentido em que o escritor moderno faz. As personagens de Platão, dos seus diálogos, são sempre contemporâneos de Platão, geralmente. São sempre pessoas reais, outros filósofos, personagens da nobreza ateniense, enfim, uma série de figuras contemporâneas de Platão. Mas Platão, obviamente, está a trazê-los ao texto, está a fazer qualquer coisa com eles. E uma dessas personagens é o grande comediógrafo de Atenas desse período, que é Aristófanes. E comecei-me a interrogar porque sempre que as edições de Platão têm de dizer qualquer coisa sobre Aristófanes, percebe-se o embaraço. Há um embaraço. O que é que faz ali um comediógrafo como Aristófanes nos diálogos sublimes de Platão? A questão do sublime também. Por exemplo, Aristófanes está no banquete. Está no banquete. Provavelmente o texto platónico sublime sobre Eros, sobre o amor, enfim, essas várias categorizações do amor, etc. Está lá o Aristófanes. Está lá o Aristófanes, e não só está, como tem direito a um discurso, a uma disputa. Sabem que o banquete é o convívio, não é? É aquilo que era típico da sociedade ateniense, não é? Havia um jantar, lauto jantar, e depois os convívas iam conversando entre si, iam fazendo discursos. Iam fazendo um discurso, produziam cada um o seu discurso. Havia uma espécie de disputa intelectual entre os convivas e, portanto, estas dimensões sensoriais e ideais tinham ali um ponto de interseção na própria situação. E o Aristófanes tem direito a um discurso, a fazer um discurso sobre Eros. E o discurso de Aristófanes é extremamente curioso. Mas antes de vos contar qual é o discurso de Aristófanes, ainda vos digo mais. Aristófanes tinha escrito, cerca de 20 anos antes do processo de Sócrates. Como sabem, Sócrates é condenado à morte, não é? Tomada cicuta, não é? Pelos
pelas figuras prestigiadas de Atenas, por desviar a juventude, por desencaminhar a juventude, e cerca de 20 anos antes, o Aristófanes tinha escrito uma peça chamada As Nuvens. E As Nuvens é um ataque violentíssimo a Sócrates. Com o estilo que era típico de Aristófanes, não julguem que estamos a falar de um filósofo, estamos a falar de alguém que usa por vezes, a comédia no seu sentido mais caricatural, mais brejeiro, que nós possamos imaginar. Portanto, imaginem o comediante mais grosseiro, entre aspas, que possam imaginar, e têm um retrato das peças de Aristófanes, que tinham, aliás, enorme sucesso em Atenas. Portanto, aquela ideia da Atenas da filosofia é mais complexa do que possamos pensar à primeira vista. E, portanto, há, obviamente, aqui uma relação muito violenta entre Platão e Aristófanes. Não é? Porque, enfim, Aristófanes foi acusado de ser a sua peça é uma espécie de peça à convicção, de prova contra Sócrates. Portanto, o que é espantoso nisto tudo é que, apesar de toda esta violência, Aristófanes é várias vezes personagem de Platão. Não é apenas no banquete. É personagem de Platão. Por outro lado, há outro caso também bastante enigmático, porque não se percebe o que é que saiu primeiro. Se é a República do Platão, se é uma outra peça de Aristófanes, que é a Assembleia das Mulheres. E a Assembleia das Mulheres é o gozo quase literal do quinto livro da República. E estão a ver onde é que eu quero chegar. A filosofia não nasceu em estado de pureza. A filosofia nasceu numa relação textual, por isso é que eu lhe chamo género literário. Uma relação textual densíssima com outros géneros literários, outras práticas da escrita, outras práticas, digamos assim, da relação, do diálogo da sociedade do seu tempo. Ora, e ainda queria dizer outra coisa. No banquete, o Aristófanes faz, de facto, o seu discurso sobre Eros. Trata-se de elogios de Eros. Eros, o deus, não se esqueçam. Eros é um deus. E o discurso de Aristófanes é, simultaneamente, um discurso elaborado, literariamente mais elaborado do texto, e, ao mesmo tempo, é um discurso que pode parecer algo grotesco, porque, na verdade, o Aristófanes concentra-se em falar do antes da humanidade, da história da humanidade antes daquilo que nós somos, fisicamente, hoje. E, como sabem, a condição humana é uma condição sexuada. Não é? São precisos dois seres humanos para haver uma relação erótica. Ora, o que o Aristófanes conta é que a humanidade antes era um ser duplo, uma espécie de ser esférico, um ser duplo, um ser, portanto, integral. Essa era a condição humana. Somos seres integrais, e havia três tipos de seres. Havia seres masculinos, havia seres femininos e havia seres andrógenos. 3 géneros. Depois passámos a 2, apenas. E esta... pronto, ele conta que, enfim, há uma rebelião desses seres humanos esféricos contra os deuses. Os deuses querem castigar o ser humano, mas não podem destruir absolutamente o ser humano. O ser humano é que faz sacrifícios aos deuses. Portanto, como é que se pode perder uma clientela como esta? Então, a solução foi que Zeus corta o ser humano ao meio, e
enfim, aqueles seres ainda não são sexuados, mas já estão divididos. Isto é muito importante. Já estão divididos, mas ainda não são sexuados. Ou seja, como estão divididos, eles sempre que veem a outra metade daquilo que foram, prendem-se a ela, agarram-se a ela e esquecem-se de comer, não comem, desaparecem e morrem. E, portanto, qual é a solução? A solução é o sexo. A solução é o sexo. Então, Apolo lá volta a colocar os órgãos sexuais em posições viáveis e, portanto, os seres humanos agora podem unir-se, mas temporariamente. O que permite, evidentemente, que a sobrevivência física dos seres humanos seja assegurada. Qual é a minha conclusão sobre a filosofia? Que era isso que estamos a discutir, não me esqueci. Reparem, durante séculos, esta intervenção do Aristófanes foi relegada como uma coisa um pouco patética, pronto, mitológica. O Aristófanes pega na mitologia e dá um pouco faz esta leitura da origem da humanidade e do Eros, da relação do humano com o Eros. Mas, lendo hoje o discurso de Aristófanes, é um discurso espantosamente moderno ou contemporâneo para nós, na sua própria leitura da plasticidade da sexualidade humana. Esta leitura é a leitura mais plástica. Estão a entender o que eu quero dizer por plástico? Quer dizer, a mobilidade, não é? A própria capacidade de transformação que a sexualidade permite ao ser humano, não é? A própria criatividade da sexualidade está nesta espécie de parábola que o Aristófanes transmite ao banquete. E, portanto, isto para dizer simplesmente que a filosofia, por vezes nós passamos séculos a ler os grandes autores filosóficos como Platão, não há outro maior, evidentemente, porque Platão, diria eu, no sentido histórico, no sentido genealógico. Passamos séculos a ler estes filósofos, passamos também séculos a lutar contra eles, porque a filosofia é essa luta contra esses grandes filósofos do passado. E ninguém mais do que Nietzsche, no século XIX, assumiu esse combate contra o platonismo. Por isso é que eu falei nos últimos 2 séculos que há de facto um verdadeiro combate contra a herança platónica. Mas, quando eu vou ao texto platónico, encontro estas coisas espantosas que me interpelam de uma forma extremamente radical. Ou seja, a escrita platónica, o homem das ideias, que hoje se calhar podemos ler de outra forma, o homem das ideias tem lá plantados verdadeiras granadas de pensamento. E, portanto, isto é um bocadinho também a minha reflexão a partir daquilo que tu estavas a dizer, não é? Quer dizer, que a filosofia, longe de ser a história da filosofia, porque para mim o problema da filosofia é a história da filosofia. O problema da filosofia é a história da filosofia. É aquilo que quem estudou filosofia saberá que eu não estudei filosofia, mas sei. Quem estudou filosofia sabe que só se estuda a história da filosofia. Ninguém estuda filosofia. A história da filosofia é sempre, no fundo, esta seleção, este joeirar de uma história do pensamento que é uma história extremamente suja no sentido contaminada de inúmeros géneros, de inúmeros discursos, etc. E termino dizendo que a história da filosofia, em todo o caso, é aquilo que está a alimentar hoje esta reação que nós temos contra ela mesma. Heidegger, desde logo. O pensamento de Heidegger não é outra coisa senão uma releitura de toda a história da filosofia, questionando o sentido que a tradição assumiu do ser. Questionando, no fundo, a leitura geralmente consensual do que é o ser. Não vou entrar nessa discussão hoje, mas esse questionamento é evidentemente extremamente importante. É esse questionamento que me permite hoje abrir o campo do ser a estes seres que estão aqui na parede.
Não é? E, portanto, eu tento estar fora da greia da metafísica. Portanto, referiste a ideia da metafísica. A metafísica é simplesmente essa hierarquização do ser. Não é? Há os seres que falam e há os seres que não falam. Há os seres que produzem e os seres que não produzem. Há os seres com sentido e os seres com uma espécie de réstia do sentido. Ora, eu hoje sinto que estou num mundo que posso pensar o ser na sua disseminação. Posso pensar o ser na sua disseminação. E isto, eu não estou a dizer isto para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Nós estamos num tempo da disseminação ontológica. Ontológica é o ser, é relativo ao ser. Não é? Estamos num tempo da disseminação ontológica. E todos reconhecem isso da sua experiência cotidiana. Seja na comunicação, seja aquelas questões que hoje aparecem da informação, da falso, verdadeiro, da informação. É tudo tem a ver com este contexto da disseminação ontológica, se quiserem. Ou seja, todos os planos existenciais hoje, de alguma forma, adquirem vozes. Temos múltiplas vozes em torno de nós. E, portanto, nunca uma filosofia poderia manter a tal posição de filósofo, porque, na verdade, o campo já não pode ser iluminado num simples olhar da luz do Logos, que é a razão. Não sei se alguém... Eu não sei se alguém quer agora intervir, se quer dizer alguma coisa, se prosseguimos, está tudo cansados, está tudo ainda... Está tudo quase perigoso, será que o Porto está a perder? Espero que não. Ninguém quer dizer nada? Não, o Jorge, se vocês não querem, por enquanto, eu espero que seja só por enquanto, dizer nada, então vão tentar fazer pontes entre o que o Jorge acaba de dizer e algumas outras ideias. Mas quando ele fala de facto de que a filosofia sempre foi, num certo sentido, um pensamento sujo, um pensamento contaminado. Isto é, quando há pouco eu falava das tais imagens que a filosofia foi segregando ao longo da sua história, justamente. Essas imagens podem se resumir na ideia de pensamento puro. Pensamento puro. A filosofia é o pensamento puro, não um pensamento empírico que procede por opinião, não um pensamento matematizado, controlado matematicamente, mas o pensamento puro, pensamento puramente pensamento. Bom, ora, isso é um mito. Isso é um mito. Nesse sentido que eu diria que todos os retratos que a filosofia foi como que, enfim, segregando, essas secreções autorretratísticas da filosofia são de facto míticas, porque o pensamento puro não existe. O pensamento nunca se fez, digamos, a partir, lá está, de uma espécie de luz, de farol. Essa ideia de um pensamento faroleiro nunca me tinha acontecido, ou nunca me tinha ocorrido. Bom, não vou esquecer essa, não é? Espero nunca chegar alguma vez a ter a tentação de ser um faroleiro. Mas, enfim, portanto, o pensamento nunca se fez, digamos, a partir desse farol, digamos assim, que vai como que... Como é que há pouco dizias? Vai como que sobrevoando, vai varrendo, digamos, o real, digamos assim, totalizando, o que é exatamente o contrário dessa disseminação que tu falas hoje, e é verdade. Não, o pensamento nunca se fez assim, o pensamento fez-se sempre por interferências, por contaminações, por interseções e por empurrões. Aquela ideia, lá está, tu há pouco falavas, não sei qual é a estátua grega, confesso que não sei, eu conheço a da Rodin, portanto, francesa, a estátua do pensador, mas... Há um pensador, não conheço, confesso. Desculpem, acredito, com ignorância minha, conheço a da Rodin, mas de qualquer maneira, sim, mas aquela ideia, não é, de que o pensador é aquele que se senta a meditar, aquela ideia de que puxar interiormente pela cabeça, porque se concentrar maximamente, luz há de fazer-se. Isso é uma ideia absurda. Não se faz nada quando me dá sono. Quer dizer, é evidente que não nasce luz nenhuma nessa espécie de concentração. Aliás, há uma ideia feita tradicional, de que o homem é o... Aliás, é desde logo, quer a primeira frase da metafísica de Aristóteles, quer, enfim,
de um modo diferente e não exatamente no mesmo sentido, mas no fundo confluindo a primeira frase do discurso de Descartes, o texto inaugurador da filosofia moderna. Aristóteles dizia que o conhecimento é o nosso desejo mais espontâneo, o espírito humano deseja, antes de mais, é conhecer, como se, portanto, todos nós quiséssemos, digamos, fôssemos naturalmente seres pensantes. E, por sua vez, Descartes dava um discurso método dizendo que o bom senso, ou seja, a nossa capacidade de pensar bem, é coisa do mundo mais bem distribuída, melhor partilhada, antes fosse. Não, a questão é esta, é que nós nunca sejamos sinceros, sejamos honestos com nós próprios. Por exemplo, já me vi classificado em vários textos como um pensador. Eu posso dizer, passa aqui, não há imodéstia nenhuma da minha parte, digo isto como se estivesse a falar de um terceiro. Quer dizer, eu posso dizer que todos os livros que publiquei, bons, maus ou completamente maus, são livros de pensamento. Se vocês pensam, se vocês, agora brincando com as palavras, se vocês pensam que eu passo a vida a pensar, são enganados. Penso muito pouco. Aliás, eu costumo dizer, nisso já Wittgenstein o dizia. E muito bem, eu não sou nada Wittgensteiniano, pelo contrário, penso que Wittgenstein foi um grande assassino da filosofia, com todo o respeito que tenho por ele, mas já ele foi um dos grandes pensadores do século passado. Ele dizia, eu só sou inteligente de caneta na mão. Também muitas vezes penso que os únicos momentos em que eu verdadeiramente penso são aqueles em que, sentando-me para escrever sobre qualquer tema, julgando-me já preparado, suficientemente preparado, para escrever sobre esse tema, dou comigo a defrontar-me toda uma série de bloqueios, de impasses, de ignorâncias, de erros, de lacunas. E é nesse momento que eu me sinto forçado, portanto, que me sinto violentado de maneira a pensar. Nós nunca pensamos por vontade de pensar. Não me venham com tretas, ninguém tem vontade de pensar. Temos vontade de muitas outras coisas, de pensar nunca temos. Até porque pensar já significa que a pessoa incomoda para andar à chuva. E nós usamos todos guarda-chuva ou uma capa qualquer que nos proteja da chuva. Ninguém gosta de pensar. Nós, desculpa, estou constipado. Eu aqui devo protestar. Eu acho o nunca é muito extremo. Ninguém gosta de espontaneamente. Sim. Mas eu creio que estava implícito. Ninguém gosta de espontaneamente, como é evidente. Eu poderia dizer que, num certo sentido, pensar como ler aquilo que mais gozo me dá na vida. Mas em que momentos, na medida em que eu sou forçado a isso, por coisas que leio, por coisas que vejo, por coisas que, enfim, por situações vividas ou por outro tipo de circunstâncias, que me forçam a... O pensamento vem sempre de fora, de certo modo. É sempre induzido por uma provocação a pensar. Não se pensa por uma vontade íntima e inerente de pensar. E isso vai ao encontro que tu disseste. O pensamento, mesmo filosófico, em cada época foi suscitado por circunstâncias culturais que forçaram o pensador a pensar o que pensou. Nunca o pensador foi alguém que se sentou numa cadeira e, de certo modo, sendo uma espécie de imitação viva da tal estátua grega ou francesa de Rodin, enfim, disse, eu vou pensar. Porque, quer dizer, a primeira coisa era um exercício cómico, divertido, que eu fazia com os meus alunos no secundário, não sei se fiz ali na sua turma, não sei, que era muitas vezes, o que é filosofar? Eu estava a dizer provocatoriamente. E eles, pronto, assim, aqueles que usavam, enfim, a responder, filosofar é pensar. Então vamos todos filosofar. Comecem a pensar. Mas ó, professor, pensar o quê? Pois, exato, pensar é transitivo. Nós temos de ter uma matéria para pensar, e essa matéria é-nos suscitada por qualquer coisa que nos pareça digno de ser pensado, que nos força a pensar, que nos violenta a pensar. Portanto, o pensamento vem sempre de fora. A filosofia vem sempre de fora de si própria. Mesmo se os problemas da filosofia são problemas especificamente filosóficos e não apropriáveis nem pelas ciências nem pelas artes. Mas são problemas que podem muito bem ser suscitados precisamente por desenvolvimentos das artes e das ciências. Ou da política, da sociedade, mas sendo problemas estritamente filosóficos, são problemas que vêm de fora da filosofia. Grande parte dos grandes filósofos não começaram como filósofos, tornaram-se filósofos. Platão era matemático. E já dizia Alain Badiou, que nem é propriamente um dos filósofos, enfim, que eu mais valorizo, mas enfim, é dos poucos filósofos clássicos ainda subsistentes nos tempos de hoje, o francês ainda vivo, como ele dizia, se não fosse a matemática, eu nunca teria vindo a filosofia.
Foi a matemática na Grécia que suscitou necessariamente como uma espécie de prolongamento especulativo seu, precisamente a reflexão filosófica de Platão, não só de Platão, Pitágoras e outros que tal. Descartes era o próprio geómetra. A geometria analítica é uma criação cartesiana. Então hoje fazemos representações de funções, por exemplo, em função daquilo que chamamos os eixos cartesianos. Por exemplo, Leibniz era um físico também, Kant também, aliás, Kant era professor de tudo e mais alguma coisa, não é? Físico, geógrafo, etc. Os filósofos, Nietzsche era filólogo, Bergson era biólogo, ou seja, os filósofos vêm sempre de algures, vêm sempre de fora da filosofia. Os problemas da filosofia vêm sempre de fora dela. E nesse sentido, toda a razão ao Leandro, quando diz que a filosofia não é um exercício de um pensamento puro, mas algo que já nasceu contaminado. Algo que, digamos, é, nesse sentido, sempre impuro. E faz-se na interseção de muitas outras linhas extrafilosóficas e como o seu prolongamento rigoroso em certos pontos essenciais que sejam capazes de produzir novos sentidos, como há pouco dizia. Os conceitos são isso. Os conceitos são como que nós, nódulos, que articulam justamente várias linhas que vêm de fora, mas de uma forma tão criativa que é qualquer coisa de novo, de inédito, de original, um novo olhar, uma nova percepção que neles nasce para tudo o real. Aliás, essa é outra ideia que eu gostaria aqui de vingar. Nós temos, espero poder, de outros viés, prolongá-la nas próximas sessões, nós temos muitas vezes uma ideia demasiado, como dizer, cerebral, mental da filosofia, do próprio pensamento. E é por isso que nos custa às vezes a compreender que a arte seja, a grande arte, a arte digna desse nome, seja pensamento, tão pensamento quanto a ciência e a filosofia. Porque temos uma ideia demasiado espiritualista, se assim quiserem, uma ideia quase antissensualista do pensamento. A arte é sensação, a filosofia é a reflexão, o pensamento é algo de interior, que acontece meramente na nossa mente. Não. Se vocês mudarem, reparem que mudar de ideias é uma expressão que em inglês se diz de uma forma muito curiosa. É change is mind. É como se fosse mudar de mente, mudar de cabeça. Se vocês, sobre um determinado assunto, seja ele qual for, um assunto que seja para vocês, para cada um de vocês, é importante. Se vocês, por uma qualquer carga d'água, passem à locução, se vocês, de um momento para o outro, mudassem completamente de ideias, vocês passavam a olhar para essas coisas com olhos também completamente diferentes. Isto é, não há pensamento que não seja em si mesmo uma forma de percepção da realidade, percepção sensível da realidade. Mudar de ideias é mudar a própria percepção sensível do real. Portanto, a filosofia tem uma... A filosofia não é qualquer coisa de meramente de pensamento filosófico, de cerebral. A filosofia, se nós passamos a olhar pelos olhos de uma determinada filosofia, para bem, pelos olhos dos conceitos da filosofia, as realidades que nos interessam, de facto o nosso olhar mudou também. A nossa sensibilidade alterou-se. A filosofia é coisa dos sentidos. Há uma estética, isto para utilizar uma expressão que uma vez dizia no texto, há uma estética dos conceitos da filosofia, tanto quanto uma lógica. Os conceitos se remetem, digamos, logicamente uns para os outros, mas também esteticamente no sentido de, do ponto de vista sensível, sensorial, para as nossas percepções da própria realidade. E nós precisamos cada vez mais de outras percepções, como de outras produções de sentido que nos façam voltar a acreditar na realidade, na nossa relação com ela e em nós próprios, a nossa capacidade de mudar essa realidade e a nossa relação com ela. Eu queria só aqui aproveitar o que estás a dizer, radicalizar um bocadinho aqui a questão. Eu acho que hoje não podemos falar da percepção neste sentido do sujeito. O sujeito é que tem a percepção e há objetos. Agora eu a filosofia permite-me ser criativo e deslocar a minha percepção, inventar pontos abstratos de percepção, é toda a questão do Descartes, não é? Projetar, não é? Portanto, a questão da projeção, da percepção, etc. Não. Nós estamos num momento em que a percepção está em todo o lado. O espaço está cheio de olhos. Esses olhos
Esses olhos, eu não quero entrar aqui em detalhes, não é? Mas percebem o que eu quero dizer. O espaço está cheio de olhos, no sentido de olhos como órgãos de percepção, órgãos até de pensamento. Estava para vir ao Porto, na próxima semana, aqueles que seguem essa atualidade, estava para vir aquela que para mim é talvez a filósofo, no sentido geral, mais estimulante hoje, a Catherine Malabou. A Catherine Malabou ia fazer uma conferência aqui no Porto e infelizmente soube ontem que ela já não virá. Tenho muita pena, porque se há alguém que está a pensar em termos desta plasticidade radical do nosso tempo, é a Catherine Malabou. A Catherine Malabou, e é que esta plasticidade une-se com aquela questão do banquete do Platão. De repente surge dali precisamente esta questão fundamental da plasticidade. Ou seja, nós não somos sujeitos irremediavelmente constituídos. Nós somos plásticos. E, portanto, a função de sujeito não é nossa propriedade. Eu penso que é uma asserção absolutamente essencial para nós podermos pensar o mundo em que estamos. Podem dizer, estás a falar da questão tecnológica. Também estou a falar da questão tecnológica. Porque a questão da tecnologia é muito interessante para a filosofia contemporânea. Reparem que a tecnologia, nós achamos que é filha da ciência, não é? Que é, digamos assim, uma projeção das conquistas da ciência, uma aplicação da ciência. Mas, na verdade, a tecnologia é hoje um domínio autónomo, cada vez mais autónomo, autotélico. Autotélico quer dizer que se determina a si próprio, que herdou algo de nós, que herdou algo da ciência humana e, portanto, também da filosofia humana, é herdeiro de uma certa linha da filosofia ocidental, mas é um campo que está, digamos assim, a transformar a partir de dentro a dimensão, aquilo que entendemos como o sujeito de conhecimento, a experiência humana. E, portanto, nós hoje não podemos pensar as relações cognitivas, as relações ontológicas dos seres, não podemos pensá-las fora desta disseminação da condição de sujeito e da condição de objeto. E isso é vital também para compreender as artes do nosso tempo. Por exemplo, hoje estamos aqui num espaço dedicado à arte. E estamos num espaço que eu acho que é extremamente contemporâneo. O espaço Mira é extremamente contemporâneo na força na dinâmica. Eu aqui dinâmica entendo-a no sentido aristotélico, movimento. Este espaço é um espaço em movimento. Ou seja, é um espaço ontologicamente dinâmico. Os seres sucedem-se aqui, nestas paredes, neste espaço. E não está concentrado numa espécie de, como é que é dizer, de tutela teórica. Porque há espaços artísticos, como sabem, que vivem sob uma tutela teórica. Aquele espaço é dedicado a este tipo de arte. Naquele espaço não pode haver nenhuma exibição que não seja acompanhada de didascálias complexíssimas, extremamente elaboradas, que confinam o espectador a um olhar. Um olhar quase divino, que é o do crítico, do curador. O curador e o crítico são hoje herdeiros de um pensamento da arte que não corresponde à vida destes seres. Já pensaram? Há um desfazamento extremamente interessante para mim entre o discurso sobre a arte, a forma como se fala da arte, como se escreve sobre a arte. Façam esse exercício. Vão a exposições onde há aquelas didascálias, onde há catálogos, onde há os especialistas convidados, leiam os textos e tentem observar os seres artísticos que lá estão, um pouco fazendo o parêntese dessa discursividade.
É um exercício fenomenológico. O Sousa Dias há pouco evocou o Hússaro. O Hússaro é atualíssimo para mim hoje. Porque há esse momento em que o Hússaro percebe que filosofia pode ser uma atividade cognitiva, mas, mas pode ser também outra coisa, que é uma atividade centrada na compreensão da experiência e não no conhecimento. E se nós utilizarmos este olhar fenomenológico sobre este universo das instituições da arte, percebemos que há um desfazamento crítico entre o discurso é ainda construído de acordo com uma ideia da história da arte cognitiva. Aqui a história da arte acompanha a história da filosofia. São digamos assim, emanações da cultura ocidental que é interessante pôr em paralelo. Hoje nós estamos, quando vemos as obras de arte, e as obras de arte mais eficazes em termos da sua energia própria, como eu há bocadinho estava a dizer, quando vemos estas obras de arte, não podemos estar a pô-las dentro da caixa dos discursos que são feitos sobre ela. Não é porque esses discursos sejam maus, atenção. Há muitos curadores que têm, de facto, uma enorme capacidade discursiva em torno da arte. Não é isso. É que o seu discurso vem de outros pressupostos. E a arte provavelmente está a atuar no tal campo da disseminação que eu estava a evocar. É pena não podermos ter mais tempo, mas podíamos aprofundar esta divergência, que eu acho que é uma divergência. E reparem, quando eu falo de divergência, não estou apenas a dizer que isto é mau, eu estou a dizer que é um recurso hoje, provavelmente, para os artistas e para todos nós que somos observadores da arte. Mas, de facto, diante da arte mais importante, mais interessante que hoje se faz, eu sinto que estou exposto. Estou exposto a ela. Ela não está exposta perante mim, sou eu que estou exposto. Exponho-me à arte. Isso é a relação com a arte contemporânea, mais interessante. Espero que não tenham dado completamente perdido este tempo. Espero que tenha valido a pena para cada um de vocês. E espero rever-vos lá para novembro, numa sessão que será interessantíssima, com imagens projetadas, etc., dedicadas à arte contemporânea, que eu espero que seja uma grande sessão.